A China que você vê é sua vasta área terrestre de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, ou sua extensão marítima de 3 milhões. É um mundo onde as estações se revezam ou uma sinfonia tocada por gelo e fogo. Ao alçar voo como pássaros, partindo do solo rumo aos céus, os resultados superarão a sua imaginação. Voaremos para lugares normalmente inacessíveis, e esta terra que nos é tão familiar, mesmo as paisagens mais conhecidas, assumirá uma nova forma. A partir de agora, embarque conosco em uma jornada pelos céus e explore o mundo ao nosso redor. A ilha de Taiwan é a maior ilha da China e, juntamente com suas numerosas ilhas circundantes, está situada na plataforma continental da costa sudeste do país. A leste é banhada pelo Oceano Pacífico, a oeste um estreito raso a separa do continente, ligando a Fujian. Nesta viagem, sobrevoaremos o Estreito de Taiwan para explorar um arquipélago há muito tempo celebrado. Participaremos de antiga cerimônia ancestral com mais de 300 anos. Um estreito é um canal entre duas massas d'água. O Estreito de Taiwan conecta as duas quentes regiões marítimas da China, o Mar da China Oriental e o Mar da China Meridional. O estreito é estreito ao norte e largo ao sul. Sua largura no norte é de aproximadamente 200 quilômetros, enquanto no sul a dimensão quase dobra. Por essa razão, o tempo para atravessar o estreito voando do sul é sempre um pouco mais longo que o imaginado. Após pouco mais de uma hora de voo, um arquipélago se estende sobre a superfície do mar, surgindo diante de nossos olhos. Há 15 mil anos, o Estreito de Taiwan ainda não havia sido submerso pelas águas do mar. Ele se assemelhava aos bancos de areia que hoje emergem da água, conectando o continente às ilhas da costa sudeste. Erupções vulcânicas ininterruptas e movimentos da crosta terrestre deram origem a estas pequenas ilhas. O arquipélago de Penghu é composto por 64 ilhas, das quais 19 são habitadas. Os primeiros colonos, vindos de Fujian, denominaram-no Penghu em Minnan. Com o tempo, o local adquiriu o nome pelo qual é familiarmente conhecido. Esta edificação, com suas telhas vermelhas e beirais elevados, agora apresenta uma autêntica arquitetura chinesa. Ela se ergue orgulhosamente na terra de seu próprio país, lembrando a todos a frase escrita por Zheng Shenggong em sua carta de rendição aos holandeses: Taiwan é território chinês. Este é o primeiro templo de Confúcio erguido após a reconquista de Taiwan por Zheng Shenggong.
Desde então, os pensamentos confucianos de humanidade, rito, piedade filial e retidão também acompanharam os primeiros colonos que vieram para cá. Anualmente, primavera e outono, pessoas de todas as idades vão a este local para a grande cerimônia de sacrifício. Eles honram coletivamente Confúcio, o mestre sagrado da nação chinesa, ao longo de mais de 2000 anos. Para resumir o texto, podemos dizer que ele discute a importância de combinar uma cultura de aprendizado contínuo com a aplicação das tecnologias de IA e automação para melhorar os processos empresariais. Aqui estão algumas opções de resumo, mantendo o sentido original, fluidez e a regra de não usar abreviações símbolos que TTS não pronuncia, e com no máximo 111 caracteres. Asterisco, cultura de aprendizado contínuo e IA mais automação são cruciais para otimizar processos de negócios. 88 caracteres. 2. Combinar aprendizado constante com tecnologias de IA e automação aprimora processos empresariais. 94 caracteres. 3. Fundamental, otimizar processos com aprendizado contínuo e aplicação de IA e automação. 90 caracteres. Vou usar a primeira opção por ser a mais concisa e ainda manter todos os elementos importantes. Cultura de aprendizado contínuo e IA mais automação são cruciais para otimizar processos de negócios. A partir daquele momento, um sistema educacional formal começou a se espalhar por toda Taiwan. Os dois lados do estreito não só reverenciam o mesmo mestre, mas também cultivam tradições em comum. No condado de Pingtung, um grande navio, cuja construção levou 3 anos, está prestes a ser concluído, e todos deixam suas tarefas para vir e se despedir dele. Disse que levar este barco até a beira-mar para queimá-lo pode afastar as calamidades e atrair a boa sorte. Apesar de feito de bambu, madeira e papel reciclado, o barco real, em escala real, frequentemente ultrapassa 2 andares de altura e pesa milhares de quilogramas. Felizmente, a força está nos números. Uma procissão de despedida de mais de 10.000 pessoas fez da árdua jornada por terra um evento grandioso e vibrante. Tradição de queimar o barco real. Este costume, que durou mais de 300 anos, foi originalmente trazido da terra natal das pessoas do litoral de Fujian. Agora é como pessoas distantes de casa expressam a saudade e a aliviam. A embarcação real, ou Wanshuan, chega à costa e é acesa por todos em conjunto. Uma grande fogueira ilumina o céu noturno e o estreito calmo. Todos fazem suas orações, desejando que os desastres se dissipem e que haja alegria e paz. Esta é uma ilha em constante mudança, onde acompanharemos uma planta que desafia as alturas e mergulharemos no mar para, com os golfinhos, recordar o encontro com a ilha. Veremos a força da natureza remodelar a terra e, por fim, iremos aos vulcões para encontrar os vestígios de seu passado ardente. A Cordilheira Central, com seu pico principal, atinge uma altitude de 3.825 metros. É a cadeia de montanhas mais longa que atravessa a ilha de Taiwan. Tornou-se, portanto, o divisor de águas de todos os sistemas hídricos da ilha, dividindo-a em 2 lados, um oriental menor e um ocidental maior. Nas elevações da Cordilheira Central, frequentemente se encontram paisagens secretas de beleza extrema. O abeto taiwanês, de baixas altitudes, crescia robusto e imponente. Mas eles insistem em desafiar as alturas. 3.500 metros não bastam, sobem mais. Seu formato se retorce com o vento, retendo a umidade. O sol intenso das grandes altitudes, os fortes ventos e as baixas temperaturas esculpem suas formas extraordinárias.
Para sobreviver, a resistência das plantas vai muito além da imaginação. Na verdade, a prímula de Yushan é uma espécie que veio de muito longe. Quando a ilha de Taiwan e o continente ainda estavam conectados por terra, as sementes atravessaram montanhas e vales para chegar e criar raízes aqui. Mais tarde, o mar submergiu a terra de onde vieram, e este lugar se tornou uma ilha, com o continente tornando-se a pátria observada diariamente. Nas águas do lado leste de Taiwan, uma corrente oceânica vinda do Equador transmite calor durante todo o ano. A fama atrai pessoas às profundezas do oceano. Mais de 27 espécies de cetáceos passam férias neste local. Se houver sorte suficiente, é possível encontrá-los. Infelizmente, as baleias não apareceram. No entanto, os golfinhos, sempre entusiasmados, nunca decepcionam. Muito antes de os golfinhos aparecerem, este penhasco já havia se formado. No ponto mais íngreme, ele despenca quase 90 graus direto na costa do Pacífico. Ele foi outrora uma rocha no fundo do mar e se preparou muito antes para ter essa aparência. Graças aos movimentos tectônicos de 250 milhões de anos atrás, ele emergiu e finalmente rompeu as águas. O penhasco já havia barrado a passagem de muitos viajantes. Até mais de 140 anos atrás, autoridades da província de Fujian lideraram a população na escavação de um caminho através dos penhascos íngremes. A partir de então, as rodovias costeiras foram construídas uma a uma. Após contínuas reformas, reconstruções e até mudanças de nome, hoje ela é reconhecida como a mais bela rodovia costeira de Taiwan. Do alto, os vestígios da atividade terrestre são claramente visíveis. A ilha de Taiwan está situada em uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo. É o Cinturão de Fogo do Pacífico. Forças irresistíveis afetam constantemente esta ilha. Os terremotos causam o deslocamento das montanhas. A água dos riachos abriu novos caminhos ao longo das rachaduras. A 1815 metros de altitude em Alishan, elas convergem para formar um jovem lago. As árvores submersas murcharam gradualmente. A combinação com a água do lago tornou-se, inesperadamente, um reino secreto fascinante.
Alishan possui ricos recursos florestais, mas a maioria das árvores que vemos hoje não tem mais de 70 anos. Durante o período colonial japonês, toda a floresta virgem de Alishan foi completamente derrubada. Somente em 1945, quando Taiwan, suas ilhas adjacentes e o arquipélago de Penghu retornaram ao abraço da pátria. A exploração florestal e a destruição da floresta, que duraram 30 anos, finalmente cessaram. Agora, as pessoas replantam árvores anualmente no momento adequado, esperando que a floresta retorne. O fluxo da água, os terremotos, os ventos, as chuvas, as ondas do mar e as atividades humanas estão constantemente moldando a paisagem da ilha. No entanto, os mais imaginativos arquitetos desta ilha são as mais de 20 vulcões. O vapor de enxofre que emerge das fendas ainda permite imaginar sua outrora exuberante força criativa. Após uma erupção vulcânica estrondosa, a Terra continuou a ferver por mais de 2 milhões de anos. Hoje, algumas vulcões ainda estão submersos nas profundezas do mar, esperando que o mundo se lembre novamente deles. Os vulcões em terra não têm essa ambição. Eles se tornaram acessíveis e podem até ser tocados de perto. A parte superior desses cogumelos gigantes é formada por vida marinha de 20 milhões de anos atrás, cuja combinação calcificada após a morte é ainda mais dura do que as rochas abaixo. A brisa do mar e as ondas fazem com que eles mudem constantemente de forma. Elas até criaram formas que lembram pessoas. Esta viagem nos leva a um encontro com um velho trem, a caminho de uma verdadeira Costa Dourada. Junte-se ao esplendoroso festival de luzes na noite de reencontro. Voando ao longo da costa leste, é possível avistar uma antiga locomotiva que avança lentamente. Neste dia, ela foi convidada ao Parque Cultural Ferroviário de Hualien para ser peça de exibição no salão principal. A ilha de Taiwan já possuía ferrovias há muito tempo. Entre os anos de 1887 e 1891, Liu Mingxuan, o primeiro governador enviado pela dinastia Qing à província de Taiwan, construiu a primeira ferrovia da ilha entre Keelung e Hsinchu, com Taipei como centro. Essa ferrovia foi a predecessora da seção norte da linha longitudinal. No final do século XIX, enquanto se construía a ponte ferroviária da linha longitudinal, trabalhadores descobriram ouro aluvial no leito do rio. Seguindo os vestígios do ouro aluvial, as pessoas localizaram a jazida de ouro. Em seguida, garimpeiros e prospectores de ouro acorreram em massa à região, que rapidamente se tornou um local movimentado e próspero.
Entre as minas e a costa, existem muitas cidades pequenas como esta, originalmente construídas pelos garimpeiros. Com o fim da Era da Corrida do Ouro, as pequenas cidades gradualmente se tornaram mais tranquilas. O turismo tornou-se a nova mina de ouro da região. Nos anos mais intensos da Corrida do Ouro, o grande número de pessoas causava um congestionamento severo nas ruas da cidade. Por isso, os moradores abriram passagens entre as casas, conectando todas as ruas e becos. Vista do alto, a cidadezinha parecia tão complexa quanto um labirinto. Quando todas as luzes se acendem, as pessoas sempre retornam à montanha de ouro de suas memórias. À noite, as luzes em Kaohsiung carregam um sabor ainda mais profundo de memória. Na ilha de Taiwan, o Festival das Lanternas é ainda mais esperado do que o Ano Novo Chinês. Tradição importante: comemos o tanjuan típico. Todos os anos, neste dia, famílias de ambos os lados do estreito se reúnem para celebrar a festividade. A cada ano, neste mesmo instante, a lua brilha sobre o mar, unindo a todos, não importa a distância. Em meio à garoa, passeamos pelas ruas de Taipei, revisitando o berço desta cidade e ouvindo aromas sob as antigas figueiras de Bengala. Por fim, vamos conhecer a edificação mais alta de Taipei. Não muito distante dali, encontra-se Taipei, a região mais densamente povoada da ilha de Taiwan. A cidade é cercada por montanhas, e as monções vindas de leste a oeste trazem umidade sobre as elevações. Elas descem constante e suavemente, depositando precisamente umidade na bacia. Por isso, em Taipei, pelo menos metade dos dias do ano chove. O clima prolongado e chuvoso não incomoda os moradores da região. Pelo contrário, ajudou-os a encontrar um ritmo de vida singular. Com uma xícara de café ou um prato de bolinhos de peixe, cada rua oferece mais de 100 formas descontraídas de se abrigar da chuva. Mas falando em dias chuvosos, o que mais poderia aquecer alguém do que uma xícara de chá de bolhas? E para completar, um pancaque de cebolinha de Tianjin, que é a combinação perfeita, principalmente se pedir com 2 ovos. A história deste templo é mais de 100 anos mais antiga do que a própria cidade de Taipei. Nos tempos antigos, o porto atrás do templo era uma importante rota de transporte aquático, onde o comércio prosperava. Muitos fujianeses de além do estreito também se estabeleceram aqui. Apresentamos Taipei nos dias de hoje. No centro de Taipei, onde cada metro quadrado é valiosíssimo, ergue-se um conjunto de edifícios de concreto que hoje se encontra desabitado. Trepadeiras verdes cobrem a frente e os fundos das casas. A agitação e o burburinho de outrora desapareceram.
No fim de novembro de 1948, funcionários da 44ª Fábrica Militar de Liaquin em Qingdao, Shandong, chegaram apressados com as famílias. Pensaram em uma estadia breve, mas inesperadamente estabeleceram-se ali. Em seu auge, 879 dessas vilas, conhecidas como Zhuangkun, espalhavam-se pela ilha, variando em tamanho e abrigando um grande número de pessoas. Ali, os moradores viviam em barracos improvisados e apinhados, falando com sotaques de todas as regiões da China e mantendo seus diversos estilos de vida. Mas, sem exceção, cada vila possuía uma grande figueira de bengala como esta. Na semana, pessoas buscavam sombra na árvore e compartilhavam conversas diárias. Trocavam notícias e histórias de casas antigas, além do estreito. E assim se passaram 40 anos até 1988. Moradores de vilas militares viram parentes no continente primeira vez. Agora, aqueles que sentem saudades de casa podem voltar a qualquer momento. Mais e mais pessoas viajam, estudam e fazem negócios entre as margens do estreito. Os laços de sangue entre as duas margens do estreito jamais serão quebrados. Bem ao lado do vilarejo 44 Sul, um arranha-céu se tornou um edifício emblemático de Taipei. Com seu solo macio e a frequência de terremotos e tufões, é raro ver arranha-céus em Taipei. No entanto, o edifício Taipei 101 é uma exceção. Entre o 87º e o 92º andares do edifício, um amortecedor gigante, pesando 660 toneladas, foi instalado. Ele absorve terremotos de magnitude 7 e tufões com intensidade superior a 17. Seguimos os passos das pessoas que se movem em busca da água, encontrando o Lago Sol e Lua das memórias da infância. Junto com as aves, descobrimos a colaboração entre os rios e o mar. A argila solta e estéril não permite nem o assentamento nem o cultivo. Devido a essa paisagem única, as pessoas chamam este lugar inabitado de Mundo da Lua. Ele rejeita a entrada de quase toda forma de vida. Apenas o bambu asterisco sisu asterisco, resistente ao calor, à seca e ao solo árido, permanece aqui. Assim como o bambu sisu, os habitantes da ilha também se esforçam para se adaptar a este ambiente. Na região de Tainan, rica em chuvas, as montanhas íngremes dificultam a retenção da água, por mais abundante que seja. Em 1930, a construção da represa de Wushantou foi concluída. Sua outra ponta ligava-se a uma densa rede de água, como teia de aranha. Essa água passaria por linhas principais, ramais e terminais, irrigando finalmente cada pedaço de terra agrícola sedenta.
Na China continental, até mesmo estudantes do ensino fundamental, de 8 anos, conhecem o Lago Sol e Lua. O Lago do Sol e da Lua foi incluído no livro didático de chinês para o segundo ano do fundamental. No texto, as seções Sol e Lua do lago, uma ao sul e outra ao norte, assemelhavam-se muito ao Sol e à Lua crescente. No passado, com menos água, Sol e Lua eram distintos. Mais tarde, para atender à crescente demanda por água, as pessoas desviaram a água do rio Zuoshui. A área do Lago do Sol e da Lua expandiu-se em 70%, assumindo agora um formato semelhante ao de uma folha de bordo. No entanto, isso não impede que viajantes venham até aqui em busca daquele paraíso de contos de fadas de sua infância. Não muito longe do Lago do Sol e da Lua, o rio Zuoshui, junto com outros rios, moldou extensas e férteis terras. Nessas terras, as pessoas cultivam o arroz que é mundialmente reconhecido. Arroz em Jiangnan usa modelo eficiente, 3 colheitas anuais. Apenas a colheitadeira consegue acompanhar esse ritmo acelerado. Na época da colheita, alguns pequenos animais sempre seguem a máquina, aproveitando os benefícios do trabalho. A areia e o lodo, trazidos pelas águas dos rios, formaram campos férteis e frescos. Contudo, o excesso de sedimentos nos portos pode dificultar a navegação dos navios. Para conter a areia, o porto de Taichung construiu um dique com mais de 2.800 metros de comprimento. O acúmulo involuntário de areia deu origem à mini zona úmida que se vê agora. O farol de Eluambi se ergue sobre estes recifes de coral há mais de 140 anos. Quando a noite cai, o farol de Eluambi emite a luz mais brilhante de toda a ilha. Isso permite que as embarcações que viajam longe encontrem o caminho de volta para casa. Ao redor da ilha de Taiwan, muitas ilhas se espalham. Lanniu é uma das mais distantes. Mesmo assim, as pessoas estão dispostas a dedicar tempo para ir até lá, em busca da ilha pura que só parece existir em sonhos. Telhados pretos em grande número pertencem a residências semi-enterradas, projetadas para resistir à invasão dos ventos marítimos. Canoas de pranchas com pontas elevadas são embarcações de pesca especialmente projetadas.
As pessoas que vivem aqui convivem com o mar há mais de 1000 anos. Com o passar do tempo, seu modo de vida também se tornou uma paisagem única da ilha. Quando a noite chega, a praia revela um espetáculo. Trata-se da Noctiluca scintillans, um micro-organismo marinho que, ao colidir, cria esta paisagem maravilhosa. A costa se transforma em uma vasta Via Láctea. Que nossa jornada, guiada por esta luz estelar, atravesse a noite rumo ao nosso destino final, a ilha de Kinmen. Vista do alto, a ilha de Kinmen parece suspensa solitária sobre o mar. Ela fica a menos de 10 quilômetros do continente e está a mais de 200 quilômetros da ilha de Taiwan. Sua proximidade com o continente tornou-se uma vantagem única e natural para a ilha de Kinmen. No passado, a escassez de água afetava gravemente a vida básica dos moradores locais. Por isso, as pessoas sempre buscaram uma forma de trazer água abundante do continente. Finalmente, em 2018, uma tubulação submarina partiu da costa de Xinjiang, Fujian, atravessando o estreito para fornecer água diretamente a Kinmen. Resolveu o problema de água potável para mais de 100 mil moradores da ilha. Como se fossem uma só família, compartilham a água de um mesmo rio. A distância entre o continente e Taiwan sempre foi assim tão pequena. Antigas casas de tijolo vermelho semelhantes. Eles compartilham a mesma língua minana, a mesma escrita e os mesmos ancestrais. A ilha de Kinmen, apesar de pequena, oferece uma vista panorâmica. De Kinmen, o continente à frente é visível por muito tempo. Voltando o olhar, ela divisa o estreito pouco profundo e, frequentemente, contempla a distância à Ilha Formosa, Taiwan. Há um brilho de esperança em seus olhos. Pois para onde quer que se olhe, vê-se a mesma China. Apoie os programas Mingjing e Jianjian.